Você já teve aquela sensação que você estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim as coisas estavam travadas, não estavam andando? E você estava desalinhado do teu propósito ou da vida que você merecia viver e que você queria viver? Bem, eu já passei por isso e exatamente por isso eu resolvi gravar essa aula hoje, mostrando para você o que me ajudou a sair dessa situação e reconstruir a minha jornada foram os livros. E hoje eu quero compartilhar com você quais foram os 5 livros que transformaram tanto a minha vida espiritual, emocional e financeira. E talvez um desses livros possa fazer a mesma coisa por você. Bem, vamos lá. Qual que foi o primeiro livro que foi assim um livro fantástico, um divisor de águas? O primeiro livro é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Esse livro, ele virou muitas chaves para mim e chaves profundas, né? Ele me ensinou que o sucesso não é sobre esforço, né? É esse alinhamento entre a nossa ação, a nossa direção do que a gente tem que fazer, mas entendendo que no universo tem as forças, né, tem as leis espirituais. Então, por mais que você queira uma coisa e trabalhe muito, se você não está alinhado com as leis universais, que é lei, lembra? É irrenegável. A lei não tem como você mudar. Lei é lei, né? Exatamente como o sol vem todos os dias, não tem como a gente desejar que o sol não venha algum dia. Ele vai vir, porque faz parte do universo. Então, cada uma dessas leis, ela me mostrou como eu teria que viver fluindo conforme as leis espirituais do sucesso, né? E não ficar resistindo, né? Remando contra a correnteza, né? Fazendo esforço danado entre situações, coisas ou que não tinha nada a ver com o meu propósito, com o meu caminhar, né? Então, é muito sobre esse alinhamento de consciência, e você vai ver que aqui no meu canal eu falo muito sobre isso. E esse livro foi um dos livros que fez assim, ó, puf, uma virada de chave, né, um despertar muito grande para mim. E uma frase que eu até anotei aqui para compartilhar com você, que foi muito legal, que está no livro, né, é assim: a verdadeira abundância é a experiência espontânea da plenitude em cada área da nossa vida. Quando a gente traz a consciência sobre essa frase, você começa a perceber, que você vai ver aqui no canal que eu falo muito sobre isso, o quanto é importante a gente entender o que é prosperidade de fato. Lembra, ter dinheiro é, é ter dinheiro, ou pode ser olhando só por esse sentido, tá? É ter abundância financeira, entendeu? Eu tenho muito dinheiro, mas não necessariamente eu sou uma pessoa próspera. Eu posso só ter dinheiro, mas eu tenho uma saúde craquelada, uma relação amorosa craquelada, eu tenho um trabalho que eu odeio, mas eu só ganho dinheiro, entende? A prosperidade é o fluir com a vida, a prosperidade é o estar em bem-estar, a prosperidade é o estar alinhado com as áreas da minha vida. Aqui no canal, inclusive, eu vou deixar aqui também, se você ainda não assistiu, fique o convite. Tem uma série que eu fiz sobre os 5 pilares da prosperidade, onde lá eu destrincho em 10 aulas todos os pilares, de fato, para que você construa uma mentalidade com ações práticas, porque lá você vai ver que eu vou trazer o que é e sempre os hábitos que vão te ajudar a você alinhar isso para você, tá? E é muito importante, tem tudo a ver com esse alinhamento, e esse livro foi o despertar que trouxe isso muito para mim. Então, quando eu comecei a criar, né, essas rotinas que me trouxessem esse bem-estar para mim, que me levasse na direção de construir essa prosperidade para mim, não só material, como emocional e espiritual, foi quando a minha vida começou a se transformar, né? Essa conexão de ter presença, né? De entender o significado que as coisas tinham para mim, as situações tinham para mim, o trabalho tinha para mim. Isso mudou completamente o meu jogo, né? Mudou completamente a forma como eu trabalhava, como eu vivia, como eu interagia com as pessoas. E aí eu comecei a prosperar muito mais. Porque lembra, de nada vale a gente ter só dinheiro se você não tem uma vida para usufruir daquilo. Porque se você passa horas só trabalhando para acumular dinheiro, você deixou de viver a sua vida. E prosperidade é o oposto disso, tá? E eu quero que você prospere, mas tendo uma vida, e não
só tendo dinheiro. Essa é a ideia que eu quero trazer para você. E aí, qual foi o segundo livro deixa eu pegar ele aqui, que ele está embaixo. Qual foi o segundo livro que foi, assim, um livro fantástico para mim? Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Eu sou, assim, apaixonada por Napoleão Hill. Quando eu conheci, que foi através desse livro, foi o primeiro livro que eu tenho dele. Ele foi, assim, um divisor de águas para mim. Esse livro, ele foi o primeiro que me ensinou que prosperar não é sobre dinheiro, que eu acabei de falar um pouquinho aqui. Esse livro me trouxe muito essa consciência. É sobre a gente desenvolver uma mentalidade, né? A gente aprender a desenvolver o poder da clareza, né? O poder da persistência. Porque ninguém consegue alcançar prosperidade de fato se não tem clareza do que quer, por que quer e ter clareza sobre as ações que tem que se fazer todos os dias. Aí entra a persistência, para que você alcance de fato aquilo que você deseja para você. Então, a lição que mais marcou para mim no livro, que eu quero deixar aqui para você é: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E esse livro, ele deixa muito claro isso. Eu lembro quando eu li esse livro, foi em 2018. Nossa, ele fez assim, ó, tuf, na minha mentalidade, na minha cabeça. Foi um livro incrível. Eu amei, assim, eu sou apaixonada por esse livro, no entanto que eu já dei ele para várias pessoas, para clientes meus, né, que vieram aqui fazer mentoria comigo. De presente eu dei esse livro, que assim, foi um livro fantástico, que me ajudou demais a expandir a consciência sobre o que é prosperidade e que para a gente alcançar a prosperidade a gente tem que trabalhar a mentalidade, o poder da clareza e o poder da persistência, né? Tem outros, né? Tem vários outros processos, mas esses daqui são os fundamentais. Então eu comecei a ver, né, meus pensamentos, o quanto eu estava tornando consciente, o quanto eles estavam me sabotando, né? E o que eles queriam dizer, né? Porque assim, quando a gente não está vivendo aquilo que a gente quer, pode ter certeza que você está se sabotando em alguma coisa, ou a forma como você pensa, né, ou a forma como você enxerga, ou a forma como você vem sentindo, ou a forma como você vem agindo. E aqui tem todos os paradigmas, né? E o que são os paradigmas? São as nossas crenças, que são as nossas certezas absolutas que a gente vai adquirindo ao decorrer da vida e que muitas estão no nosso subconsciente, que está lá enraizado, que a gente traz do passado, que são as crenças mais profundas, né? Que são os mais desafios. Então, não tem como a gente prosperar se a gente não trabalhar a nossa mentalidade. Trabalhar a nossa mentalidade tem a ver com a gente olhar um pouco mais profundo sobre as nossas crenças, a forma como eu penso, a forma como eu enxergo, a forma como eu sinto, a forma como eu ajo, né? Então, você vê que eu falei aqui, qual que é o poder que esse livro trouxe? O poder da clareza. Não só o que eu estou vendo, por que eu estou vendo, a forma como eu estou pensando sobre a informação, né? Então, depois quando eu comecei a alinhar essa visão, né? Lembra, acabei de falar, a fé, porque assim, se você não acredita que é possível você realizar aquilo para você, independente se você quer prosperar financeiramente, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer ter saúde, se você quer ter um estilo de vida melhor, é impossível você ter aquilo na sua vida se você não consegue conceber isso, que é ver você vivendo aquela jornada, ver você vivendo aquela história. Então aqui já a primeira dica para você, que assim, a visão, a fé e a ação é o que faz o nosso jogo mudar, né? E é isso que tem que ser desenvolvido, tá bem? E é isso que eu faço dentro dos meus acompanhamentos. Vamos lá. Qual que é o terceiro livro que foi assim marcante para mim? Foi assim maravilhoso. Eu amei também. Os Segredos da Mente Milionária. Né? Esse livro, ele é muito potente, eu super indico também. Ele me confrontou com todas as crenças que eu nem sabia que tinha sobre dinheiro. Então, quando eu li esse livro a primeira vez, que foi em 2019, ele me deixou claro para mim o quanto eu tinha muita crença limitante sobre dinheiro que eu nem imaginava que tinha. E eu até estava muito bem, assim, pensando em patamares que eu tinha
que eu estava, né, desejando alcançar na minha vida, eu já estava muito bem, mas quando eu li esse livro, minha cabeça fez assim, ó, puf. Eu falei, caracas, eu achei que eu já estava bem, mas quanto eu posso melhorar ainda mais? Então, eu percebi que eu carregava muita padrões familiares, né, de escassez, né? O medo de crescer ainda mais, vê se você tem esse medo aí. O medo de ter mais visibilidade, né, no caso, de crescer mais do que alguém que está do seu lado, alguém da sua família, né, que é o medo do sucesso, né, ter culpa de querer coisas melhores, ter culpa de viver com mais qualidade, ter culpa de querer ganhar mais. Então, esse livro, ele é fantástico se você percebe que o seu problema principal ainda é sobre dinheiro. Olha, esse livro é fantástico. Então, uma das frases que eu anotei aqui para compartilhar com você, que é muito importante. O seu modelo de dinheiro determina o seu destino financeiro. E é muito legal porque essa frase foi uma das frases que eu fui identificando em atendimentos dentro da minha mentoria com clientes. Vou te dar um exemplo para você entender como isso é potente. Eu atendi já várias pessoas que falavam 2, 3 idiomas, que tinham faculdade, pós-graduação, só que ganhavam um salário mínimo. E o que eu quero dizer com isso? Se você está no Brasil ou se você está na Europa, não importa. O salário mínimo é sempre uma base do mínimo que você vai ganhar. Entende a importância de você entender? Se o seu modelo mental de dinheiro é eu quero ter um salário mínimo, eu estou no Brasil, mas eu vou morar no exterior, mas eu continuo mantendo uma mentalidade de que o meu modelo mental de dinheiro é um salário mínimo, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você sempre vai ganhar um salário mínimo, entende? Então, quando você identifica isso, é isso que eu trouxe, né, para essas minhas clientes que eu fui atendendo, que estavam no exterior, entendendo essa consciência que assim, tá tudo bem se você quer ganhar um salário mínimo. Isso lembra, é individual de cada um, né? A sua vida que você está vivendo é a vida que você escolheu viver de forma consciente ou inconsciente. Isso é inegável, isso é um fato. Mas se você quer prosperar financeiramente, você precisa entender que o seu modelo mental que está rodando no seu HD aqui é ele que vai determinar o quanto você vai ganhar, falando da parte financeira. Então, se seu modelo de dinheiro ele está programado para você ganhar X, estou dando exemplo do salário mínimo, pode ser qualquer valor, tá? Você só vai ganhar aquilo independente de onde você mora. Entende a importância de você entender sobre isso? Então, foi aqui que, né, voltando para mim, foi aqui que eu reprogramei a minha mente para criar novos padrões mentais sobre o quanto eu queria ganhar, por que eu queria ganhar, que é o significado que aquilo ia impactar na minha vida. Lembra, eu não posso ganhar mais se eu não sei o que é, né, qual é a quantia e o significado que aquilo vai trazer para mim. Por que eu quero ganhar mais? O que aquilo vai impactar positivamente na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Porque lembra, quando você prospera financeiramente, você consegue ser muito mais abundante para colocar abundância para todo mundo à sua volta. Me dá um exemplo, Carol, como seria isso? Você consegue fazer doação para uma ONG, você consegue ajudar seus pais, você consegue ajudar sua família, você consegue ajudar mais as pessoas, porque a ajuda emocional, né, que é você dar um ouvido, você fazer um carinho, você fazer uma gentileza, resolver um problema para alguém é muito importante. Mas a financeira é fundamental também, porque às vezes as pessoas precisam disso para poder dar o upgrade na própria vida, na própria ONG, na própria jornada, entende? Por isso que é importante a gente entender a importância de entender o que é prosperidade de fato. E esse livro aqui eu indico para você, se você percebe que você está passando por isso na parte toda, no modo geral, a prosperidade, mas o financeiro aqui é fundamental, tá? E aí, qual que é o quarto livro que foi assim, caraca, foi um livro maravilhoso e eu me surpreendi muito com esse livro. Ele chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, ele foi assim um tapa amoroso na minha cara. Eu brinco, né? Quem me conhece vê que eu falo muito de um Hadouken, né?
Não sei se você é da minha época, do meu tempo, que jogava Street Fighter no videogame, que tinha a Chun-Li que fazia Hadouken, Hadouken, né? Brincadeiras à parte. Esse livro, ele foi assim, ele deu um tapa na minha cara. É um livro fantástico, inclusive é do autor que eu amo, que eu sou apaixonada por Napoleão Hill. Então, ele mostra como o medo e as distrações são os grandes sabotadores da nossa evolução. Lembra que aqui eu falo um pouco, né? Você já vai ver algumas aulas, eu vou trazer um pouco mais de conteúdo sobre isso, mas eu falo o quanto o medo é é a emoção que mais sabota a nossa jornada. Então, ó, presta atenção, isso é Napoleão Hill escreveu aqui nesse livro. Esse livro ele mostra claro o quanto o medo e as nossas distrações, o que seria isso? Lembra, o medo tem a ver com a nossa procrastinação e a nossa paralisação de agir na vida. E pode ver e que vem através muitas das nossas crenças. Lembra? Eu só não vou agir, eu não vou fazer nada porque tem alguma coisa que está me paralisando e tenho medo de alguma coisa. Lembra? Medo de julgamento, medo da eu sinto culpa, então eu sinto medo de agir, né? Medo de prejudicar alguém, medo do sucesso, medo de crescer, medo de ser julgado errado, lembra? Medo de errar. Tem muitos medos, né? Tô dando um exemplo de alguns. Então, e as distrações? É a gente ficar ocupando o nosso tempo com coisas que não vão levar a gente a ter prosperidade, a crescer na vida, a expandir até a vida que você quer. Então, é muito legal que aqui no livro ele traz claro assim o quanto a gente fica cultivando o medo e fica ocupando a nossa mente e as nossas emoções, né? Perdendo tempo, principalmente vivendo hoje a geração, né, da tecnologia, que não sei se você sabia, tá? Mas isso é um dado muito bom para você talvez saber, se você ainda não sabe. E quando eu pesquisei para poder trazer esse conteúdo, eu fiquei passada e chocada que assim, o país que mais usa a internet no mundo, tá? Atualmente, dados agora que eu pesquisei, eu estou no ano de 2025, o Brasil é o país que mais consome o mundo online. Ele chega a ficar por dia 9 horas e meia na internet. É muito tempo. Pensa assim, se o dia tem 24 horas, você passa 9 horas na internet não fazendo nada para construir sua própria jornada, aí você entende por que, que você não sai do lugar, entende? Por que, que a minha vida não está mudando? Por que, que eu não estou crescendo? Por que, que eu não estou tendo um relacionamento melhor? Por que, que eu não estou ganhando dinheiro? Por que, que eu não estou vivendo da forma como eu quero? Tem tudo a ver com essas travas, com esses medos e aonde você está colocando a tua energia. Lembra? Onde eu coloco a minha energia vai expandir. Então, se eu quero prosperar financeiramente, se eu quero ter uma relação melhor, quais são as ações que eu tenho que tomar? Quais são as coisas que eu tenho que consumir? Quais são os conteúdos? Quais são as pessoas que eu tenho que seguir para que me ensine aquilo, para que me inspire, para que eu possa comprar um curso, fazer uma mentoria com essa pessoa para que eu evolua. Lembra? O conhecimento é a única ferramenta que faz você subir de degrau. Não tem outra coisa. Mas só o conhecimento não vai fazer, né, a roda girar. Eu tenho que agir. Então, só que eu só vou agir se eu tenho conhecimento. Entende que é um ciclo? Eu preciso das duas coisas ao mesmo tempo. Então, voltando para mim, quando eu comecei a estruturar isso para mim, né, focar, ter presença em fazer cada vez mais as coisas com presença, e eu já falei sobre um livro que me ajudou muito também, que chama O Poder da Presença, no meu dia a dia, as coisas cruciais, né, as coisas que realmente tinham significado para que me ajudasse a prosperar mais, começou a funcionar muito mais. E cada vez mais eu estava alinhado com o meu propósito. E é isso que eu quero trazer para você, tá bem? E aí, o último livro fantástico também, que assim, foi um livro transformador, e eu juro que quando eu comprei esse livro, ele estava parado na minha estante, eu comprei ele e ficou. Eu fui deixando ele para depois. É esse daqui, ó, A Coragem de Não Agradar. Ele, ó, você pode ver que ele tá até várias marcações, porque é um livro que me surpreendeu positivamente, muito bom, por isso que eu tô trazendo ele para você aqui. Esse livro, ele me ensinou muito sobre liberdade emocional, sobre ser quem eu sou, né? No caso, ser quem você é, e mesmo desagradando as pessoas.
Esse livro, ele fala muito sobre a questão de como você trabalhar a não ser mais dependente emocionalmente. Então lembra, todas as grandes travas da nossa vida, tanto familiar, profissional, né, na sua vida, tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com os nossos paradigmas, tem a ver com travas de forma que você nem conhece, porque senão não seria uma trava, e que está no nosso inconsciente. Então, a dependência emocional é uma. Ó, olha o nome, dependência. Então, já está falando que eu estou dependente para que eu faça alguma coisa, entende? Esse livro, ele fala muito sobre isso, é um livro que eu indico demais. Ele me ajudou muito nessa parte emocional, então é um livro que eu super indico para você. A mensagem forte que ele trouxe no livro, que eu separei aqui para compartilhar com você, ele fala assim: a liberdade está no ato de ser você, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Então pense aí na sua jornada. Quantas coisas você já deixou de viver, de ser e de fazer porque você não queria desagradar a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu avô, a sua avó, o seu amigo, a sua amiga, as pessoas que mais convivem com você. Então, a mensagem geral desse livro, ele traz muito para você começar a entender como funciona a dependência emocional na sua vida e o quanto faz você perder dinheiro, perder relações saudáveis, que é ter alguém legal do seu lado, que ajude você a prosperar, ajude você a crescer na vida. E como assim ajudar, Carol? Ela vai fazer por mim? Não. Mas é uma pessoa que ela valoriza você, que ela incentiva você a fazer os movimentos de expansão. E isso é ter uma relação amorosa do lado que vale a pena. Porque senão, não. Senão é uma relação que você tem um lastro, né, na sua perna, no seu braço te prendendo, tá? Então, esse livro, ele foi fantástico, eu super indico. E ele me ajudou muito a entender e moldar, né, o que era de fato, onde eu tinha que ir, onde eu podia caber, né, as minhas ações, quem eu sou, e onde as relações que não cabiam mais. Eu gastar meu tempo, minha energia e meu dinheiro naquilo que não ia mudar. E não quer dizer que a gente não vá falar com as pessoas, que a gente não vá conviver, não é isso, mas a sua forma de atuar, ela precisa ser modificada se você quer voar voos diferentes, se você quer viver uma vida diferente, entende? Se eu continuar fazendo as mesmas ações, das mesmas formas, nas mesmas circunstâncias, você concorda que eu vou ter os mesmos resultados? É inevitável, eu não tenho como ter um resultado diferente se eu tenho as mesmas ações, os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, sentimentos e visão. Então, começar a construir uma vida que realmente tem a ver com você, foi isso que eu fiz comigo. Eu comecei a construir uma vida que tinha mais a ver comigo. E, Carol, é fácil? Não. Eu garanto para você que não, e eu sei o quanto dói e o quanto é desafiador, mas é o preço que você tem que querer pagar para viver a sua verdade, para viver quem você é, para viver aquilo que você veio fazer aqui no mundo. Lembra? Você veio para viver a sua própria jornada. Você veio para viver, cumprir o seu propósito, a sua missão. E muitas vezes essa missão não vai ser igual às pessoas que você está no seu convívio ou que você conviveu uma jornada toda. E é isso que você precisa entender. Muitas vezes a gente fica paralisado na nossa jornada de viver o nosso propósito, o nosso chamado, porque a gente está resistindo por N situações, que pode ser de forma consciente ou inconsciente, de viver aquilo que eu vim fazer no mundo. E lembra, quanto mais a gente resiste de viver nossa verdade, cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, mais a gente sofre. Qual que são os sofrimentos que podem existir? Perda de dinheiro, ganho de peso, perda de saúde, perda de relações satisfatórias, perda daquilo que te dá bem-estar, que te traz alegria, que te traz satisfação. Olha quanta informação eu estou te trazendo aqui, tá bem? E esses livros, eles mudaram a minha jornada e eles transformaram a minha vida e eles me ajudaram a renascer, exatamente para estar em conexão com a minha essência, com quem eu sou de verdade, com aquilo que faz sentido para mim, com o meu propósito, com o meu trabalho, com o meu legado que eu quero deixar aqui para mim.
E é isso que me trouxe sempre a prosperidade e a abundância na minha vida. E me conta aqui nos comentários, qual desses livros que você percebeu que isso ressoou mais com você, ou qual desses livros que você já leu, compartilha aqui comigo, por favor, me deixa saber. Ou qual desses livros que você vai ler para você agora, que você sentiu chamado, que você percebeu que, caraca, eu acho que esse livro ele vai ser importante para minha jornada a partir de agora. E aí, me conta aqui nos comentários, me deixa saber. E se você gostou de alguns desses livros, se você quer que eu me aprofunde um pouco mais, comenta aqui também no comentário, que aí eu posso fazer um conteúdo falando um pouco mais, se aprofundando dentro desses livros, tá bem? E se você gostou dessa aula, se essa aula fez sentido para você, e se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu curtir, porque é a forma de eu saber que eu te ajudei. Comente aqui também e se inscreva no canal caso você não for inscrita. Beijo grande no seu coração. E você que está inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando, né? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.